Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos, ainda à distância, através do Centro Espírita Capitão Vendramini, da Instituição de Amparo Arca de Noé, para levar até vocês que nos assistem mensagens para trazer um pouco de aprendizado, de conhecimento, de consolo, de conforto. Antes de iniciarmos a nossa mensagem de hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo ao nosso Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, que nos amparem, nos instruam. Mais uma semana, mais um mês, nos trazendo equilíbrio, força, fé, coragem para seguirmos em frente e aprendermos cada vez mais a ser melhores. Deus Pai, obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui no Seu nome e pedimos a Sua proteção hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito do Emmanuel, Chico Xavier, pela psicografia de Emmanuel. E a mensagem é vencer o mal. É o capítulo 10 do livro, Vencer o Mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo. Está na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Então a gente vai lá no Evangelho ver do que se trata essa carta. Paulo, como a gente sabe, escreveu muitas cartas aos romanos, disseminando a palavra do Cristo. Ele escreveu a muitos povos, aos romanos, aos tessalonicenses, e essas cartas traziam muitos ensinamentos, porque Paulo foi, no início, um perseguidor do Cristo. Depois ele se converteu, ele conseguiu encontrar o caminho dele. E aí ele saiu pregando a palavra do Cristo. Então, essa lição, ela é muito convidativa para nós. Ela nos ensina muito. Então esse título, Vencer o Mal, nos ensina muito, nos orienta muito diante de tudo que a gente vive na nossa vida. Então vamos ver o que a carta de Paulo nos traz. Então é o capítulo 12 das cartas aos Romanos. Verdadeira religião. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes distribuiu. Pois como em um só corpo temos muitos membros, e a cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine.
o dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce misericórdia, que o faça com afabilidade. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei os necessitados fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-os e não os praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixar agir a ira de Deus, porque está escrito: a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Então essa carta aos Romanos traz muitos ensinamentos para nós. Ele fala que nós devemos honrar a Deus, praticar o bem e vencer as nossas imperfeições, sermos humildes. E se Deus nos deu dons, que saibamos aproveitar esses dons, esses talentos. Saibamos aproveitar as oportunidades para evoluirmos, para crescermos cada vez mais, fazendo o bem, que foi isso que Cristo nos ensinou. Então, vamos ver o que Emmanuel nos ensina também sobre essa mensagem, vencer o mal, né? E em relação à carta que Paulo escreveu aos Romanos. Comumente empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Então a gente acha que combater o mal é fazer guerra, é lutar, é guerrear, é usar de armas pesadas para vencer o mal. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Então, nesse caso aqui, a gente não tem que ser relaxado em relação à maldade do mundo, né? Nós temos que estar atentos a todas as situações. Nós temos que ser firmes, nós temos que ser vigilantes, porque como nós vivemos num mundo ainda inferior, ainda de provas e expiações, a maldade ela impera em muitos casos. Então nós devemos ser vigilantes, firmes. Ainda assim, muitas vezes, surgindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressar através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. Então, quando a gente vê uma situação violenta, a gente não pode partir para a violência, porque violência gera violência. Então, o mal, ele é combatido ao contrário, praticando o bem. Porque quanto mais a gente der ideia para o mal, maior vai ser a nossa dificuldade, maior vai ser as nossas feridas, maiores vão ser as nossas feridas. Elas vão levar mais tempo para cicatrizar. Então, a nossa evolução ela vai ser mais demorada. O apóstolo
né? Paulo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então a gente não pode se deixar levar por toda a maldade que a gente vê no mundo. Então a gente tem que vencer o mal com o bem. Só que esse mal, que aqui fala também, não é só o mal que o mundo oferece. É o mal que ainda reside dentro da gente. Porque nós somos imperfeitos. Então nós temos que vencer essa maldade que ainda existe na gente. Essa tendência a ser levado a praticar coisas erradas. Por isso que nós devemos ser firmes e vigilantes. Primeiro, com o nosso interior. Cuidar do nosso interior. E aí depois a gente começa a olhar o mundo contra os olhos. Perseguir quase sempre é fomentar. Então quando a gente persegue uma pessoa que não nos é muito querida, a gente está fomentando a violência, a gente está incentivando a prática do mal. E não foi isso que o Cristo nos ensinou. Como nós vimos ali na carta de Paulo aos Romanos, nós temos que perdoar, amar quem nos persegue. Nós temos que bendizer, nós temos que ajudar, auxiliar e não fazer o contrário. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. Ou seja, quando a gente se defronta com pessoas que nos caluniam, nos difamam, com situações que a gente sabe que o nosso equilíbrio está sendo posto à prova, o maior remédio é agir ao contrário. Não é fácil, porque a nossa primeira reação é querer responder, é querer agredir. Mas quando a gente age assim, o inimigo se fortalece, porque é isso que eles querem. Os nossos inimigos querem isso, que a gente perca o nosso equilíbrio, que a gente perca a nossa serenidade. Então, quando a gente consegue ser firme, ser vigilante nos nossos pensamentos, sentimentos, e não se deixar levar por essa maldade, a gente consegue manter a nossa serenidade. E isso é ponto positivo pra gente. E aí a situação se resolve de uma maneira natural. A gente não precisa perder o nosso equilíbrio para resolver aquela situação difícil. Porque quando a gente está sobre o efeito da ira, da raiva, ninguém pensa, ninguém raciocina e a situação que já era difícil, ela se torna intolerável. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Então, diante dessas situações que a gente confronta todos os dias na nossa vida, está aqui os ensinamentos. Prece, bondade, auxílio, silêncio, equilíbrio, manter a serenidade, por mais difícil que seja. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe que isso é uma forma de desarmar quem nos quer derrubar. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Então são os ensinamentos do Cristo. Então, se a gente tem Jesus como nosso modelo e mestre, nós temos que aprender a seguir esses ensinamentos. Não é fácil, é uma tarefa que a gente tem que fazer todos os dias,
aos poucos, e começando, trabalhando o equilíbrio dos pensamentos, dos sentimentos, que quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, a gente consegue praticar isso aqui. Porque a gente vai sempre lembrar que na hora que eu estiver perdendo a paciência, eu estiver entrando naquela energia que o meu inimigo quer, eu tenho que lembrar disso aqui. E na mesma hora mudar o meu pensamento e sentimento. Isso faz com que a situação tome outro rumo. E aí depois a gente vai ver que foi a melhor coisa que a gente fez. Manter o silêncio, manter o equilíbrio, por mais difícil que seja. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Então, quanto mais a gente praticar o bem, mais o mal será vencido. Porque o bem, ele vai sempre triunfar sobre o mal. Em todas as épocas da humanidade, em todas as eras, o bem sempre prevaleceu. Então não é agora que nós estamos enfrentando umas situações difíceis, situações que estão sempre exigindo da gente muita paciência, muita tolerância, que nós vamos fazer o contrário. Se o mundo está evoluindo, se o mundo está em transformação, nós temos que acreditar sempre que é para melhor. Porque a lei do progresso é caminhar para o melhor. É cada vez melhorar as situações de todos os níveis. Então nós não podemos admitir que o mundo que está evoluindo volte a ser um mundo primitivo. Não. Porque a evolução, ela progride, não regride. E nós fazemos parte dessa evolução. Então nós estamos no mesmo barco. Estamos caminhando para melhor. Não podemos pensar em sermos o que nós fomos no passado. Se a gente quiser, é uma escolha, mas a gente vai ter essa consciência que nós vamos evoluir nunca. Ou se vamos evoluir, vai demorar demais. Então vamos ficar sofrendo, passando pelas mesmas situações difíceis. Então, se eu não quero isso para mim, eu vou fazer esse esforço aqui. Aprender a perdoar, amar quem me calunia, orar por aqueles que me maltratam. Porque é assim que Jesus fez quando ele foi perseguido, quando ele foi judiado, crucificado. O que ele fez? Ele pediu ao Pai: perdoa, eles não sabem o que fazem. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que pensar que do mesmo jeito que meu irmão erra, eu também erro. E se eu quero ser perdoada, eu quero ser compreendida, eu tenho que olhar para o meu irmão e entender que ele também quer. Por mais difícil que seja, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de aprender. Confiança e fé nós não devemos perder nunca. E todos terão oportunidade, porque Deus é justo, Deus dá a todos as mesmas formas de evoluir. Se uns vão mais, outros vão menos, aí vai da escolha de cada um, porque nós temos livre-arbítrio. Mas Deus dá as mesmas oportunidades. Cada um aproveita conforme o seu grau de aprendizado, de adiantamento. E nós devemos respeitar isso. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja. Porque tem gente que não quer aprender. Então nós temos que deixar. Mas todos vão chegar no mesmo objetivo um dia. Então, vamos aprender a vencer o mal que ainda existe dentro da gente, para a gente poder compreender que o mundo está evoluindo. E vamos evoluir junto com ele. Essa é a nossa mensagem. Desejamos a todos uma semana repleta de muita luz, de muita paz, e que nós aprendamos cada vez mais a vencer o mal. Que Deus nos abençoe. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui
e todos tenham uma excelente semana, mais um mês começando. Que Deus os abençoe. Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada, até a próxima. Boa noite a todos.